Então vamos começar, gente, a aula 25 de Teoria da Computação. Nessa aula eu quero falar rapidamente sobre o vídeo que eu passei na quinta-feira passada, para ajudar vocês a entenderem o vídeo, porque é um vídeo em inglês, tem legenda, mas é legenda traduzida automaticamente, etc. Vou falar de modelos equivalentes às máquinas de Turing, que foi também leitura da semana passada. Mas eu vou comentar aqui rapidamente. Se der tempo, quero também começar o próximo assunto, só uma introdução. Então, sobre o vídeo, do que ele trata? Ele fala sobre o quê? Alguém sabe dizer aí? Quer falar assim por alto, um resumo? Professor, pelo que eu lembro, ele fala sobre a inconsistência da matemática, vamos dizer assim, né? De que tem algumas coisas que vão ser incertas, né? Vamos dizer assim. Esse é um dos pontos que ele trata, né? É um dos pontos importantes. Tem 3 pontos importantes assim que ele trata. Mas, falando de maneira mais detalhada, o vídeo discute sobre os fundamentos da matemática. Mas de fundamentos da matemática. Resumir os 3 pontos lá. E assim, essa discussão se tornou uma discussão da moda na matemática, porque os centros, principalmente, teve desenvolvimentos na lógica, principalmente com esse teórico aqui, e já eu vou chamar de Gottlob Frege. O surgimento da teoria dos conjuntos, principalmente por meio de Cantor. Eu esqueci de colocar o nome de Cantor aqui, que é um nome citado no vídeo. O vídeo não cita essa parte de desenvolvimento na lógica, mas fala da teoria dos conjuntos de Cantor. Inclusive falando assim que Cantor provou que tem conjunto infinito que é maior do que outro conjunto infinito, certo? De uma maneira assim mais forte. Tipo, o conjunto dos reais é infinito, mas é um infinito maior do que o conjunto dos naturais. E tem uma demonstração chamada de prova por diagonalização que o vídeo mostra. E que talvez vocês tenham visto em matemática discreta comigo. Teve semestre que não deu tempo eu vi, certo? Mas teve semestre que eu mostrei isso. Prova por diagonalização e essa questão dos infinitos contáveis e infinitos incontáveis, que é um infinito que é maior do que o outro, de certa forma. Os contáveis são tão infinitos quanto os naturais, os incontáveis são mais infinitos. Tem uma cardinalidade maior. É uma coisa louca que até hoje ainda provoca discussão, tem uma linha de matemáticos que não aceita isso, e aí o vídeo fala dessa briga entre os formalistas e os intuicionistas, alguma coisa assim. Como é em inglês o termo lá, eu acho que a tradução seria essa, intuicionistas. E tem gente que não aceita, certo? Esses resultados de Cantor. Mas do pessoal que aceitou, eles começaram a ver que dava para construir a matemática, digamos assim, em cima da teoria dos conjuntos, em cima de lógica. Talvez não necessariamente de primeira ordem, mas alguma lógica. Existe lógica de segunda ordem também. Porque eu fiz 2 versões do mesmo slide. Então, essa seria a versão. Então, ali foi no século XIX essa discussão. E aqui eu coloquei mais resumido. Teoria dos conjuntos e lógica. Não necessariamente de primeira ordem, mas alguma lógica. E aí Hilbert se empolgou com a ideia, certo, de fundamentar a matemática sobre a teoria dos conjuntos, sobre a lógica. E ele tinha uma visão muito otimista, porque tinha questões que eram difíceis de resolver e alguns diziam que não seria possível nunca saber, nunca seria possível provar. E ele achava que a matemática poderia provar coisas, inclusive sobre ela própria, fundamentando ela direitinho, na lógica, na teoria dos conjuntos, etc.
seria possível fazer a matemática, provar que a própria matemática é completa. Quer dizer, lembra lá de discreta? Que pagou comigo, pelo menos. Eu digo que tem axiomas, a partir dos axiomas você usa um argumento lógico para concluir um teorema. A partir desse teorema e dos axiomas eu posso desenvolver um outro argumento lógico e provar um outro teorema. E assim a gente prova um bocado de coisa, um bocado de pequenos teoremas em discreta 1. E na matemática em geral, um monte de pequenos, médios e grandes teoremas. Mas tem coisa que até hoje a matemática não provou. E Hilbert achava que a matemática era completa. Quer dizer, a partir de certos axiomas, ela poderia provar, a partir de certos axiomas bem escolhidos. O que são axiomas? São as verdades mais básicas da matemática. E no contexto dessa discussão, seriam axiomas sobre o conjunto, sobre a teoria dos conjuntos. A partir desses axiomas básicos da teoria dos conjuntos, seria possível provar tudo da matemática, envolvendo números inteiros, reais, tudo. Então, Hilbert achava que ela era completa. Dá para provar tudo sobre ela própria. A matemática é completa e dá para provar que ela é completa. Então, Hilbert acreditava nisso. Ele também acreditava que ela é consistente. Bem, a matemática ser consistente, digamos assim, é o mínimo que se espera. Consistente, só para comparar, a gente consegue provar coisas absurdas para a intuição, tipo 0 é diferente de 1. E se a gente conseguir provar uma coisa absurda dessa, 0 é diferente de 1, e a gente sabe que, desculpa, meu Deus do céu, 0 é igual a 1, seria inconsistente. 0 diferente de 1 é o que é verdade. Se a gente conseguir provar uma coisa dessas inconsistente, se a gente conseguir provar contradições na matemática, que ela prova que 0 é igual a 1, quando na verdade 0 é diferente de 1. Então, a partir de uma contradição, significa que a matemática pode provar qualquer afirmação falsa. Se ela tiver um caso assim de inconsistência, então ela toda vira uma coisa falsa. Dá para provar qualquer absurdo com ela. Se puder provar um, pode provar qualquer absurdo. É essa a ideia. Então ela tem que ser consistente. Hilbert acreditava que ela seria consistente e que ela consegue provar que ela própria é consistente. A partir dos axiomas, eu provo que aquele conjunto de axiomas é consistente e só prova coisas consistentes. E agora, se ela é decidível. Essa questão aqui, eu considero particularmente muito atrelada a essa. Mas teve realmente um desenvolvimento à parte. Tem uma definição levemente diferente. E a questão mais importante para a gente é se é possível responder sim ou não para qualquer afirmação. Aqui, essa questão acho que seria mais da matemática provar que ela própria é completa. Então, eu consigo pegar os axiomas e provar. Está provado que esse conjunto de axiomas consegue provar todas as verdades mesmo, né? Afirmações verdadeiras da matemática. Agora, como é que prova? Aí isso está mais relacionado com essa questão, como provar. Essa pergunta se a matemática é decidível ou não, é a pergunta se existe um algoritmo, basicamente. Se existe um algoritmo para responder sim ou não para qualquer afirmação. Não é só se é possível, mas assim, se existe realmente um método que responda sim ou não para qualquer afirmação. Qualquer afirmação, né? Assim, se a afirmação for verdadeira, a resposta é sim, essa afirmação é verdadeira. Se a afirmação for falsa, não, a afirmação não é verdadeira. Então, o vídeo vai mostrar lá o desenrolar dessa história, né? Um matemático chamado, se escreve Gödel, com trema aqui, mas a pronúncia é algo como Gödel. Então, Gödel tratou dessas duas questões de uma vez só, num teorema. Na verdade,
teve um teorema e teve um outro relacionado, então 2 teoremas, mas os 2 relacionavam as duas. Ele provou assim, que se a matemática for completa, ela não pode ser consistente. Ela seria inconsistente. Inconsistente é muito ruim, como eu já expliquei. Seria uma matemática que prova contradições, que prova que 0 é igual a 1. E se ela, e vice-versa, se ela for consistente, beleza, é isso que a gente quer, ela não pode ser completa, ou seja, se ela for consistente, não tem como ela provar todas as coisas verdadeiras. Então, Gödel matou já a proposta de Hilbert, que ele queria sim para isso, sim para isso, sim para isso. Aqui, se for sim para um, é não para o outro. Então, certo? Gödel deixou essas duas questões já impossíveis de serem verdadeiras ao mesmo tempo. E Turing tratou da terceira. Ela é decidível, quer dizer, tem como você me dar uma afirmação, eu seguir uma série de passos e responder, essa é verdadeira, essa é falsa. Grosseiramente, a maneira mais simples de pensar seria assim, um programa que prova qualquer afirmação. Você dá a afirmação e ele desenvolve a demonstração, a prova. É a partir dos axiomas da matemática, né? Que seriam axiomas dos conjuntos. Então, existem os axiomas. Você dá a afirmação, ele vai tentar provar a partir dos axiomas. E vai dizer sim ou não. Não é possível criar um método assim. É sempre possível desenvolver uma demonstração para uma afirmação, ou provando que ela é verdadeira ou que ela é falsa. Aí Turing criou as máquinas de Turing. Ele explica lá de uma maneira mais simplificada, mais informal, com desenhos, e é legal a demonstração. Mas eu fiz algumas correções, certo? Vejam um documento de correções. Talvez até dê uma lida geral nele antes de começar a ver o vídeo. Porque o vídeo tem erro de tradução. Na parte de máquina de Turing tem algum errinho assim. Ele fala que você pode pegar uma máquina de Turing e extrair o programa dela. Não é bem assim. Você pode codificar a máquina com uma string. E aí você pode passar isso para qualquer máquina, ele diz, qualquer máquina de Turing. Não, a máquina de Turing universal, você pode criar uma máquina de Turing que funciona como máquina universal, que aí ela recebe qualquer máquina de Turing. A máquina de Turing universal é construída como uma máquina de Turing qualquer, mas ela aceita aquele códigozinho que representa uma máquina de Turing e simula ele. Só que a demonstração que ele dá lá é diferente da que eu dei e é interessante para o problema da parada mesmo. A máquina de Turing vai parar sim ou não? Então, Turing respondeu sobre essa questão que a matemática não é decidível. Não é possível. Essas são as respostas finais, certo? Como o vídeo coloca. Ela é completa? Não. Não dá para provar que a matemática é capaz de provar tudo. Ela é consistente? É impossível provar. É o teorema de Gödel. Se ela for isso, ela não é isso. Se ela for completa, não pode provar sua própria consistência. É impossível provar que ela é consistente. A gente acredita que sim, mas eu não posso provar que ela é consistente. Não posso. Agora, tem como provar sobre a matemática se ela é decidível ou não? Tem, já foi provado por Turing que a matemática não é decidível, não dá para responder sim ou não para uma afirmação qualquer. Você dá como entrada, digamos, os axiomas da matemática e uma afirmação que pode ser teorema ou não. Teorema é quando é verdadeira. Se a matemática fosse decidível, sempre teria uma maneira de eu verificar e dizer, sim, isso é um teorema, é verdadeiro. Não é um teorema, é falso. Mas Turing mostrou que isso é impossível por meio de máquinas de Turing. Certo? Tem uma demonstração disso em uma seção do livro, mas tudo está interligado com o que a gente veio vendo nessa disciplina, inclusive a questão do problema da parada, o problema da aceitação em máquinas de Turing. São problemas indecidíveis, que não são, eu não posso criar um algoritmo para resolvê-los.
Então, a matemática também é indecidível. Não posso criar um algoritmo para responder uma pergunta qualquer, para provar uma afirmação qualquer dela. E ainda sobre o vídeo, deixa eu voltar um pouco. Aí ele faz, por fim, a conexão entre o modelo máquina de Turing que surgiu para responder isso com o surgimento dos computadores modernos. O próprio matemático, lógico, Alan Turing, trabalhou na criação de computadores, de alguns dos primeiros computadores modernos. O vídeo fala que ele trabalhou no primeiro computador que você pode programar. Eu não sei se foi o primeiro, porque existiram vários computadores em paralelo, e eu acho que não foi o primeiro. Mas Turing foi um dos pioneiros na criação de computadores reais, eletrônicos. Ideias que ele trabalhou foram importantes na construção desses computadores. Então, aí a gente vê a conexão entre essas três coisas, certo? Matemática, teoria da computação e o surgimento da computação eletrônica moderna. Turing também trabalhou quebrando códigos nazistas, mas isso aí não é tanto um trabalho envolvendo computadores, pelo que eu lembro. Mas tem um filme que trata disso, Jogo da Imitação. Mostra Turing, né, trabalhando na quebra dos códigos nazistas, na quebra da criptografia nazista. Então é isso, achei legal o vídeo, não é perfeito, mas é o melhor material que eu já vi, assim, de um nível acessível, interligando essas coisas todas. Certo? Recomendo ver, para poder entender, assim, onde essa disciplina se situa, para ter um entendimento geral, assim, uma cultura sobre a computação, você poder explicar a origem da computação, a relação dela com matemática discreta, matemática em geral, entender para que pagou essa disciplina também ajuda. E a gente ainda vai ver uma parte dessa disciplina que vai ser importante, importância prática também. A gente está fechando uma parte aqui, que é a parte de computabilidade, o que é que dá para resolver, certo? Essa parte tem total conexão com isso aqui, essa questão, o que é decidível ou não, o que é que dá para resolver ou não. A gente vai entrar numa outra parte. Mas ainda para fechar, vamos falar de mais modelos. Falei de um breve histórico da disciplina, autômato finito determinístico e outros equivalentes. Falei de autômato de pilha, é melhor do que a AFD. E outros equivalentes. Falei de autômato limitado linearmente, ou linearmente limitado, que é uma máquina de Turing mais simples. E ele é melhor que os outros. Mas tem as máquinas de Turing, que são melhores do que todos eles. E eu posso ainda dividir em máquinas de Turing construída para parar em todas as entradas, né? Ou máquina de Turing construída para parar só quando aceita a cadeia. Aí são mais dois níveis. Mas todas são um modelo só, o modelo máquinas de Turing. Aí a seguinte pergunta poderia ser feita: existe um modelo melhor do que máquinas de Turing? Eu vou mostrar vários modelos aqui e nenhum deles é melhor, todos são equivalentes às máquinas de Turing. Certo? Então é o topo mesmo, máquina de Turing é elite. Não tem modelo melhor do que ela. Vou falar de tentativas de melhorar a própria máquina de Turing. Vou falar de gramáticas irrestritas e modelos mais similares a computadores modernos. E todos serão equivalentes às máquinas de Turing. Eu vou comentar todos eles. Mas modelos baseados nas próprias máquinas de Turing. A gente vai tentar adicionar mais recurso a cada um, ao modelo máquina de Turing, de maneira que a máquina de Turing anterior é uma situação, um caso particular desse modelo. E vamos ver duas alterações. Uma máquina de Turing que tenha várias fitas. Máquina de Turing não determinística. Eu vou acrescentar não determinismo. E eu ia falar desse, mas acabei pulando. Ficaram modelos demais. Mas é o modelo post-Turing.
É um modelo, existe um modelo intermediário aí que eu falo mais na frente dele. Então, máquina de Turing com múltiplas fitas. A gente tem na máquina de Turing uma fita infinita, certo? Para a esquerda e para a direita. Esse modelo novo aqui, ele permite você construir ele com quantas fitas quiser. Você vai criar uma máquina de Turing, você diz, essa é uma máquina de Turing de 3 fitas. Essa é uma máquina de Turing de 5 fitas. A quantidade de fitas é finita e você escolhe. Depois que escolheu, pronto, seu modelo trabalha com aquela quantidade. Mas cada uma das fitas é infinita, igual como a fita que a gente estudou. Cada fita tem uma cabeça de leitura e escrita, igual como a fita que a gente viu antes. Mas cada uma aqui tem a sua própria independente. E aí o que vai acontecer? Se tem várias fitas, como é que acontece a transição? Na máquina de Turing normal, ela tem um símbolo que é uma condição para a transição. Se o símbolo for A, mude para o estado Q1. Se o símbolo for B, mude para Q2. Agora, com múltiplas fitas, N fitas, a transição vai depender de N símbolos. A condição é que todos os N símbolos sejam exatamente aqueles que estão na cabeça de leitura e escrita de cada uma das fitas. Cada fita vai estar com uma cabeça numa posição, lendo um símbolo. O total de símbolos lidos é N. Então, a transição só vai acontecer quando aqueles N símbolos casarem. Os que estão na fita com os que a transição descreve. São condições. E vai ter N símbolos para escrever, que substituem em cada fita o símbolo indicado na transição. E vai fazer N movimentos. Uma fita pode mover para a esquerda, outra para a direita. São independentes. O JFlap, ele simula máquinas de múltiplas fitas. Tem lá a opção. Ele vai representar assim, ó. Ele vai mudar de Q0 para Q1. Essa é uma transição que ela diz o seguinte: na fita 1 tem que ter o símbolo Azinho. E na fita 2 tem que ter o símbolo branco. Ele só vai fazer essa transição se na fita 1 tiver o Azinho, como posição atual, na cabeça de leitura, e na fita 2 tiver o símbolo branco na posição lá da cabeça de leitura. Pronto, só nessa situação. Se esses dois símbolos realmente baterem, estiverem lá na fita 1 e fita 2, aí ele muda para Q1, escreve Azinho na primeira fita e anda para a direita. Escreve Azão na segunda fita e anda para a direita. Todos os exemplos aqui eu botei tudo andando para a direita, mas pode ter uma fita andando para a direita e outra para a esquerda. Então, informações separadas aí na transição. Cada uma dessas vai ter, assim, o símbolo que lê na fita 1, o símbolo que escreve na fita 1, o movimento da fita 1. O símbolo que lê na fita 2, o símbolo que escreve na fita 2, o movimento da fita 2. É assim que funciona. Dá mais trabalho construir essa máquina de Turing, certo? Mas é bom você ter várias fitas, porque são como memórias auxiliares. São como memórias auxiliares. Você pode pegar a entrada, por exemplo, e deixar ela quieta na fita 1. A entrada fica na fita 1 sempre. Você não precisa alterar ela, você pode usar aquela ideia de marcar símbolo, substituir Azinho por Azão. Você pode fazer isso em outra fita, sem mexer na entrada. E isso às vezes é interessante, porque às vezes você precisa reprocessar a entrada de novo. Você deixa a entrada quieta e usa outra fita. Se quiser, você usa uma terceira fita, uma quarta. Máquina de múltiplas fitas, você escolhe a quantidade. Certo? E o que é importante aqui é que elas são equivalentes às máquinas de Turing convencionais, que são máquinas com uma fita. Toda máquina de Turing já é uma máquina de Turing de múltiplas fitas, onde você escolheu uma fita. Se você pega uma máquina de múltiplas fitas e escolhe uma fita, ela vira uma máquina de Turing convencional. Mas se ela for de múltiplas fitas mesmo, será que você pode converter para uma máquina de Turing convencional? Sim, você pode pegar as várias fitas, o conteúdo das várias fitas da sua máquina e colocar em uma fita só, separado por algum símbolo especial. Aqui está o jogo da velha para separar. Jogo da velha. Mas essa fita é infinita. Ela é infinita, mas você vai usar só até um pedaço dela.
Então, onde começar a parte que você não está usando, a parte com infinitos símbolos brancos, você não representa, você representa só o pedaço que você usou até agora. Se só usou aqui essas 3 posições e o resto são infinitos símbolos brancos, então pega essas 3 posições e representa aqui, ó. Essa aqui usou 5 posições, então deixa essas 5 posições representadas aqui. Essa só usou 2 posições, o B e o A aqui, né, no caso. Coloca aqui o BA, aí cabe as 3 fitas. Se você precisar de mais espaço na máquina de múltiplas fitas, em algum momento talvez você queira usar 2, 3, 4, 10 posições para cá. Você pode abrir espaço aqui, deslocando, copiando todos os símbolos para a direita, uma posição. Depois todos os símbolos mais uma posição. Você consegue abrir espaço aqui no meio, para que, quando a máquina de múltiplas fitas andava para cá, você faça ela andar aqui, assim, no espaço que você abriu aí, certo? Se ela escrever um X aqui, não tem espaço para escrever o X. Então você desloca tudo para a direita, para lá. Depois escreve o X aqui. Então tem como dar um jeitinho, certo? É trabalhoso, mas dá para fazer. Uma fita só, simular o conteúdo das várias fitas. E aquelas transições aqui, cheias de informação. Dá para fazer também com várias transições na máquina de uma fita só, simular essa ideia aqui. Tá? Tem como fazer. Não é simples, mas tem como e o livro tem os detalhes. Então, máquina de múltiplas fitas é um modelo, certo? Que é equivalente às máquinas de Turing. Vou falar agora de outro modelo, máquina de Turing não determinística. Estou abreviando como MTN. A única diferença é que ela permite não determinismo, ou seja, tem mais de uma opção de transição para o mesmo símbolo. Vai ter uma escolha aqui. Quando é determinístico, não tem escolha. Quando é determinístico, não tem escolha. É bem determinado. Agora, quando é não determinístico, aí não está claro o que vai acontecer. Você escolhe. Por exemplo, está em Q0 e o símbolo da fita é Azinho. Você pode mudar para Q1, porque aqui a condição é Azinho. Pode mudar para Q2 também, a condição também é Azinho. Ou pode mudar para Q3, a condição também é Azinho. É claro que os resultados vão ser diferentes. Aqui troca o Azinho por Bzão, anda para a direita e vai para Q1. Essa outra troca o Azinho por Czão e anda para a esquerda a fita, vai para Q2. Aqui é máquina de uma fita só, certo? E aqui lê o Azinho, escreve branco, vai para a direita. Então, se tiver em Q0 e o símbolo for Azinho, você pode escolher uma dessas 3, qualquer uma, porque só importa mesmo o estado e o símbolo. Tá? Em Q0 e o símbolo é Azinho, você escolhe. Isso é semelhante à característica dos AFNs que a gente viu antes. Tinha várias opções de transição. Isso também aconteceu no autômato de pilha, porque ele também é não determinístico. E agora a gente vai acrescentar essa opção na máquina de Turing. Ela é de uma fita só. Esquece aquela alteração de ter múltiplas fitas. Agora eu estou voltando para a ideia de uma fita só, mas acrescentando não determinismo. E aí, será que fica mais poderosa a máquina de Turing? Ela consegue resolver mais coisas? Só lembrar um pouquinho mais sobre não determinismo. A ideia de ser não determinística é que para uma mesma entrada ela pode fazer várias computações. Uma máquina determinística é assim, vamos pensar que seu estado, está no estado Q0, aí leu um símbolo, foi para o Q1, depois foi para o Q2, depois voltou para o Q0. Cada passo dela é uma opção só de passo, de alteração que você tem. E vai de um em um e no final diz aceito ou rejeito. Mas numa máquina não determinística, você pode ter, a partir de um estado inicial, duas opções, Q0 ou Q1. Aí você escolhe o Q1. Mas a partir do Q1 pode ter mais duas, o Q2 ou o Q4, você escolhe. Então você vai ter várias possibilidades. E o correto seria você examinar todas elas. Alguns dessas escolhas que você pode fazer pode resultar em rejeita.
outras podem resultar em aceita. E aí a máquina não determinística é a mesma lógica de antes. Basta ter um caminho que aceita, para a gente dizer essa cadeia aceita. E para ela ser rejeitada, todos os caminhos têm que rejeitar. Se todos os caminhos rejeitarem, ela rejeitou. Então essa é a máquina não determinística, certo? Máquina de Turing não determinística. Isso aqui a gente já tinha visto esse tipo de comportamento antes para usar FM, né? É a mesma lógica, certo? Bem, acontece que as máquinas de Turing não determinísticas, eu não coloquei o slide aqui para isso, mas elas são equivalentes, dá para converter de máquina não determinística para uma máquina de 3 fitas. Posso pegar uma máquina não determinística e converter para uma máquina de 3 fitas. E uma máquina de 3 fitas, a gente já viu antes, pode ser convertida para uma máquina de Turing. Então, as máquinas de Turing não determinísticas são equivalentes às máquinas de Turing convencionais. Equivalentes em que sentido? Todo problema que eu posso resolver com uma, eu posso resolver com a outra. Toda linguagem que eu posso representar com uma, eu posso representar com a outra. Pensando como problema ou pensando como linguagem. Que dá para fazer com uma, dá para fazer com a outra. Então, aqueles são modelos formados por alterações nas máquinas de Turing. Eu coloco mais fitas, não fica mais poderosa, dá na mesma. Resolve os mesmos problemas. Coloco não determinismo, também resolve os mesmos problemas. Agora vamos ver outro modelo diferente, gramáticas irrestritas. São gramáticas, certo? O nome até poderia ser chamado meramente de gramática. Mas, como existem gramáticas mais simples, que a gente já viu, gramáticas livres de contexto, gramáticas sensíveis a contexto. Esse nome irrestrito é para deixar mais claro, que ela é o mais livre. É o tipo de gramática mais livre que tem. As produções dela, assim, você tem grande liberdade para formar produções. Lembrando que as produções seguem aquela lógica de substituição. Substitua o alfa pelo beta. Toda gramática é assim. Mas nas gramáticas irrestritas, aqui eu posso colocar qualquer cadeia envolvendo terminais ou não. E aqui eu posso colocar qualquer cadeia envolvendo terminais ou não. Com uma pequena diferença. Aqui não pode ser vazio. Bom, só isso. Porque seria uma regra esquisita, né? Substitua vazio por beta. Então aqui não pode ser vazio. Mas pode ser qualquer outra cadeia formada por terminais ou não terminais misturados, ou como queira. Pode ter só terminais, pode ter só não terminais, pode ter um, pode ter mais de um. E aqui o beta, qualquer. Ela é mais livre somente por, assim, mais livre ainda somente por uma cadeia a mais que ela permite, que é a cadeia vazia. Aqui pode ter cadeia vazia. Então, as gramáticas que eu posso construir com isso são muito mais amplas, certo? Eu posso, seguindo essa ideia, construir qualquer gramática livre de contexto. Sim, as gramáticas irrestritas permitem. Assim, toda gramática livre de contexto é uma gramática irrestrita. Toda gramática sensível a contexto também é uma gramática irrestrita. Mas ela permite coisas a mais. Aqui tem um exemplo que eu achei na internet para representar a linguagem. Lembre que gramática ela deriva, ela gera cadeias. Então, essa gramática aqui ela é capaz de derivar cadeias com esse formato aqui, e somente essas cadeias. Então, ela representa um conjunto de cadeias com esse formato. Mas o que é esse formato? São cadeias que têm uma metade W, né? Vou chamar assim, a primeira metade da cadeia, e a segunda metade é essa mesma, só que invertida. Esse R é da operação de reverso, o reverso de W. Então, por exemplo, se tiver uma primeira metade A, B, C, a segunda metade da cadeia tem que ser C, B, A. Então, o conjunto de cadeias que seguem essa lógica
dentro do alfabeto Azinho, Bzinho, pode ser derivado, conjunto de cadeias, né? Pode ser derivado por esta gramática aqui, com esse símbolo inicial. Então é isso. Esse é um exemplo de gramática irrestrita, tá? Cada regrinha dessa é uma regrinha de substituição. E veja que tem regra aqui que não se encaixa no formato das gramáticas livres de contexto. Essa, por exemplo. Também não se encaixa no formato das gramáticas sensíveis a contexto. Também não. Essa regra, por exemplo. Não se encaixa. Essa acho que também não. Então, ela é mais livre. Mas, apesar de toda essa liberdade, ela não consegue representar mais coisas do que as próprias máquinas de Turing. Elas são equivalentes. Já é uma grande coisa, ela é bastante poderosa. Mas é igual às máquinas de Turing, não é mais. Ela pode representar, no caso, ela só representa linguagem, é como se fosse assim, ela representa aquelas cadeias aceitas. Se for comparar com máquina de Turing, vou pegar uma máquina para representar as cadeias aceitando elas. E a gramática vai representar gerando elas. Então, o foco é no conjunto de cadeias aceitas. As gramáticas irrestritas conseguem representar qualquer linguagem semidecidível. Ou seja, qualquer linguagem recursivamente enumerável. É outro nome, né? Mas uma explicação, né? Para relembrar. Linguagem semidecidível é uma linguagem que eu consigo criar uma máquina de Turing que para dizendo aceita para todas as cadeias aceitas. Para todas as cadeias da linguagem. Mas as cadeias que não são da linguagem, aí a máquina de Turing pode parar e rejeitar, ou pode ficar em loop. É livre o comportamento dela. Só não pode aceitar. Então, qualquer linguagem semidecidível é aquele conjunto mais amplo que tem no diagramazinho que eu fiz. Mais amplo do que ele, só o conjunto de todas as linguagens, que era um quadradozinho maior. Quadradozinho maior, certo? Mais maior. Então, a gramática restrita é bem poderosa, mas não é mais poderosa do que as máquinas de Turing, não. Vamos falar de outros modelos. Modelos que sejam similares à computação moderna. Os nossos computadores não trabalham como uma máquina de Turing, nem como uma gramática. Muito menos como uma gramática. Até porque gramática só gera cadeias. Nosso computador está mais perto de uma máquina de Turing do que de uma gramática. Só que a máquina de Turing ela tem uma memória sequencial, tem uma memória infinita, mas a gente, de todo jeito a gente vai ter que aliviar nessa questão de ser infinita, porque não tem computador com memória infinita. Mas é uma memória sequencial, onde você tem que andar a posição de uma em uma. As posições lá são como se fossem pequenas posições de memória da fita. E eu não tenho como acessar diretamente. Eu quero pegar a primeira posição. Não tem como acessar. Você vai ter que sair voltando na fita e de alguma maneira adivinhar que aquela é a primeira posição. Adivinhar não, você vai ter que colocar alguma marcação. Essa é a primeira. Coloca um símbolo especial antes, um símbolo especial depois, sei lá. Então, o computador moderno funciona parecido com máquina de Turing no sentido de que faz passos, um passo por vez, etc. Mas a memória em especial é diferente. Nossos computadores guardam números, fazem operações com esses números. Você pode acessar diretamente, não tem que ser sequencial. Então vamos ver esse novo conjunto de modelos, na verdade, são as máquinas de registradores. Esse é um nome genérico assim para vários modelos, que engloba vários modelos. Tem várias semelhanças entre si, todos eles tentam imitar programas em computadores modernos, certo? Ao invés da fita, eles usam como memória uma coisa chamada de registradores. Os computadores modernos, se vocês já estudaram a cadeira de arquitetura ou se já tentaram
programar em baixo nível mesmo, assim, vocês sabem que os computadores têm registradores, que é para guardar valores. Nesse modelo também tem registradores. É uma quantidade que pode ser finita ou infinita, dependendo do modelo. Lembre-se que são vários modelos chamados assim. As memórias têm um identificador único. Por exemplo, você pode dizer, me dê o registrador 1, me dê o registrador 2, o conteúdo dele. Né? Me dê o valor que está guardado no registrador 3. Como eu falei, na máquina de Turing não tem isso. Não tem. Me dê o símbolo que está na posição 1. Me dê o símbolo que está na posição 2. Não existe esse tipo de identificação. Vamos pensar como um endereço. Não existe um endereço 1, 2, 3, 4 da memória. Na máquina de Turing não existe. Mas nas máquinas de registradores tem alguma maneira de identificar. Registrador X, Y, ou registrador 1, 2, 3. Como se fosse um endereço de memória, é algum identificador. Tem uma analogia com variáveis de programação. Uma variável é uma posição de memória que você dá uma identificação a ela, um nome. O valor X é uma posição de memória que eu estou chamando de X no programa e que guarda um valor. Então, isso aqui tem uma analogia com a ideia de registrador aqui no modelo. E cada um desses registradores guarda um valor inteiro. Então, cada registrador seria como uma variável inteira, na linguagem C, Java, Python, qualquer uma dessas. Cada registrador guarda um valor inteiro, e esse valor inteiro é sem limite, certo? No computador moderno, tudo tem limite. Então, a gente guarda um inteiro de 64 bits. Mas esquecendo esse detalhe das limitações nossos computadores não são infinitos em nada, a menos desse detalhe, ele é bem parecido, ou bem mais parecido com os computadores modernos do que as máquinas de Turing, certo? E o que é um algoritmo? Essas máquinas de registradores servem para representar algoritmos, assim como a máquina de Turing. Nas máquinas de registradores, um algoritmo é uma lista, uma sequência de instruções. Essa lista, essa sequência, tem a primeira instrução, a segunda, a terceira, que seria a ordem de execução. Executa a instrução 1, depois a 2, depois a 3. E as instruções também têm um tipo de identificação, um tipo de rótulo, certo? Porque às vezes você vai querer mudar a ordem de execução, digamos assim, violar essa ordem normal, fazendo assim, vai para a instrução 1, 2, 3. Ao invés de ir para 4, você diz assim, agora pule para a instrução 7, aí ele pula para 7. Então as instruções têm algum tipo de rótulo, de identificação. Pode ser um número ou pode ser outra forma de rotular. E exemplos de instruções que variam, porque são vários modelos, certo? Tem instruções que incrementam o valor inteiro que está guardado no registrador tal. Tem instruções que decrementam. Decrementar é diminuir no valor que está guardado em um registrador que você identifica lá, você diz qual é. Você pode somar, some esse registrador com esse. Você pode fazer uma subtração própria. Subtração própria é uma subtração que não aceita negativo. Eu creio que é isso. Então, você subtrai dois registradores e ele coloca o resultado lá em algum outro registrador. Ou em um acumulador, que também é um tipo especial de registrador. Tem instruções de controle, como aquela que eu falei, para ele quebrar a ordem normal da execução. Executa a instrução 1, a 2, a 3. Em algum momento você vai dizer, não, pule agora para 7. Aí é uma instrução de controle, de jump, que vai fazer esse salto, esse pulo. Tem instruções também de copiar, copia o registrador 1 para o 2. Tem instruções para carregar uma constante. Load immediate constant é assim. É como atribuir um valor 10. X igual a 10. Então você pode fazer isso com o registrador. Faça o registrador carregar o valor 10 de uma vez. Certo? Porque senão você tem que colocar o 10 incrementando 10 vezes o valor inicial do registrador. Aí você chega em 10. Mas você pode carregar direto. Então, se você já trabalhou com
código de máquina, código de baixo nível, você vai ver que existem instruções parecidas, é nesse nível, assim, de detalhe. Assembly, linguagens de montagem. Pronto, quem já pagou arquitetura, né, já provou um pouquinho disso aí, sabe as dificuldades também, né, de trabalhar com isso. E aqui está um exemplo, eu acho que essa notação é uma notação que se aproxima da notação de linguagens de programação até. Esse exemplo divide por 2, se eu não me engano. Eu não vou explicar o exemplo, certo? Mas ele vai dizer que recebe uma entrada no registrador X e vai usar o registrador R e Y. Aí ele vai fazer um loop X, quer dizer, se X tem o valor 10, ele vai fazer 10 repetições desse comando aqui, ó, que incrementa um registrador Y. Desde que o registrador está sendo tratado quase como uma variável, com letras, nomes. Ele vai fazer o registrador Y ficar com o mesmo valor de X, na verdade. Aí agora ele vai zerar o registrador X, e aí tem outro loop aqui, etc. Esse é um loop infinito. Mas dentro do loop infinito você pode fazer um break e sair do loop. Então esse é um exemplozinho de um programa numa máquina registrador específica. Existem variantes desse modelo. Alguns o pesquisador quer deixar ele o mais simples possível, com as instruções mais simples. Outros pesquisadores tentaram deixar ele mais parecido com a máquina real possível. Então existem variantes. O importante é que eles são equivalentes às máquinas de Turing, certo? E, muito importante também, equivalentes é aquela questão, certo? Eles não são mais poderosos, não. São no mesmo nível. Mas o que ele tem de útil aqui, de legal, assim, de contribuição nova, é que ele está mais perto de um programa em linguagem de programação imperativa, como a linguagem C, Python, Java. Um algoritmo em uma máquina de registradores, ele é parecido com um programa em código de máquina. E um programa em código de máquina, assim, ele é uma maneira mais trabalhosa de fazer, né? Aquilo que a gente faz numa linguagem de programação. O programa que você escreve numa linguagem de programação, que a gente chama de alto nível, ele é convertido em um programa de código de máquina. Em última instância, ele, para rodar no computador, ele tem que ser transformado em instruções de código de máquina. Então, os nossos computadores são o quê? São máquinas de rodar isso aqui, código de máquina. E esse modelo que eu acabei de falar, ele é parecido. Certo? Então, essa proximidade é que é importante aqui, interessante. Mas eles são equivalentes às máquinas de Turing, não são mais poderosos. Então, a conclusão dessa parte 1 aqui, certo? A gente viu alguns modelos, todas as explicações foram superficiais, mas esses aqui ainda mais, vou só citar. Tem o Lambda Cálculo, é um modelo mais matemático, que lembra linguagens funcionais. Quem aí pagou paradigmas de programação? Quem aí programou em Haskell? Então, Lambda Cálculo é parecido com Haskell, assim. Mais teórico, mas tem semelhanças. Tem as Post-Turing Machine, que é um meio termo ali entre a máquina de Turing e as máquinas registradoras. Inclusive, historicamente, a Post-Turing Machine foi uma tentativa de deixar mais parecido com as máquinas reais, e as máquinas registradoras se basearam nele e deixaram mais parecido ainda. E as funções Mi-recursivas, aí já é uma coisa mais matemática mesmo. E tem as linguagens de programação, gente. Toda linguagem de programação, ela é uma maneira de expressar algoritmos. E a maioria delas é equivalente. A maioria é equivalente às máquinas de Turing. Estou falando de modelos equivalentes às máquinas de Turing. Quando uma linguagem de programação é equivalente à máquina de Turing, a gente chama essa linguagem de Turing completa. Uma linguagem de Turing completas. Todas as grandes linguagens são Turing completas. É muito difícil achar uma linguagem que não seja Turing completa.
Por exemplo, programa em Excel, não um programa, né? Uma planilha. Planilha em Excel, cada célulazinha você pode colocar uma fórmula, né? Já deve ter trabalhado um pouquinho com fórmulas do Excel. Então, ali existe uma linguagenzinha simples. E eu achava que ali era um exemplo não vou chamar de linguagem de programação, né? Mas um ambiente programável, digamos assim. Eu achava que era um tipo de ambiente programável que não era tudo incompleto. Mas existem vídeos na internet mostrando como é que eu uso uma planilha do Excel para simular uma máquina de Turing. Se planilha do Excel simula máquina de Turing, então ela é do mesmo poder, ela é equivalente à máquina de Turing. Até planilha do Excel. Então a conclusão mesmo é aqui, a conclusão dessa parte 1. Esses modelos todos equivalentes às máquinas de Turing, eles, primeiro, reforçam a tese de Church-Turing. Porque a gente viu um monte de modelo, eles são equivalentes às máquinas de Turing e não tem modelo mais forte. Não existe nenhum modelo mais forte que as máquinas de Turing, pelo menos assim, modelo que seja realista a maneira dele funcionar, certo? Existem modelos bem abstratos que assumem coisas absurdas, que aí ele fica mais forte, mas ele é absurdo, não tem como construir. O que é a tese de Church-Turing, só para lembrar? É a hipótese de que um algoritmo é uma máquina de Turing. É assim, certo? Para provar a questão de Hilbert lá, a matemática é decidível, dá para fornecer uma afirmação e eu responder sempre sim ou não, a partir dos axiomas da matemática. Existe algoritmo para fazer isso, né? Bem, para responder essa questão, precisava decidir ou representar matematicamente o que é algoritmo. E aí surgiu o lambda cálculo, surgiram outros modelos e depois surgiu a máquina de Turing. E a máquina de Turing foi bem aceita. O pessoal disse, poxa, isso é um modelo bom de algoritmo. E não tem nenhum outro mais poderoso. Então pronto, agora vamos trabalhar com ele. Teoria da computação, matemática, para todos eles agora o modelo que representa o conceito de algoritmo é máquina de Turing. É como se fosse um axioma agora. O axioma da teoria da computação é esse. O que é um algoritmo? É uma máquina de Turing. Pode estudar o modelo máquina de Turing que você está estudando o algoritmo. Não tem modelo mais forte mesmo, certo? Então isso reforça a tese de Church-Turing, que em essência essa tese é um tipo de axioma, um tipo de definição. Também é importante aqui sobre essa discussão que a gente vai usar alguns desses modelos, não só máquina de Turing. A gente vai usar na teoria da complexidade, que eu vou começar. Vamos usar as máquinas de Turing determinísticas e não determinísticas. Não vou usar modelo de múltiplas fitas, mas vou usar as máquinas de Turing convencionais, que são determinísticas, e as máquinas de Turing não determinísticas, que eu vou abreviar como MTN. Mas máquinas de registradores têm algumas vantagens também, a gente vai usar também, porque é mais parecido com computadores modernos. Então, não vou usar diretamente assim, porque a gente vai ver essa parte bem superficialmente. Mas se eu analisar quanto tempo essa máquina leva, a teoria da complexidade envolve isso, certo? É uma coisa meio diferente do computador, mas se eu analisar quanto tempo essa máquina leva para calcular alguma coisa, isso é mais parecido com o tempo que um computador moderno levaria. Então esse modelo é melhor, mais próximo do computador real. E pseudocódigo, porque pseudocódigo seria um código numa suposta linguagem de programação que não existe, né? É só adotado por algum livro. Cria uma falsa linguagem de programação e dá exemplo nesse código, isso é chamado de pseudocódigo. Mas se eu usar um pseudocódigo para analisar, saiba que, analisando ele, eu estou muito perto do que seria o tempo de uma máquina de registradores. Porque existe uma correspondência muito próxima, certo?
Entre o código, linguagem de máquina e um programa com máquina de registradores, como eu mostrei. Eu posso analisar, na verdade, só pseudocódigos e, às vezes, máquinas de Turing. Às vezes, inclusive, vamos trabalhar com as não determinísticas. Vai ter questões importantes envolvendo máquinas não determinísticas. Alguém tinha uma dúvida sobre lista, coisa assim? Gustavo está perguntando sobre questões da lista 3, é isso? Deixa eu abrir a lista 3. Gustavo está aí ainda, né? Lista 3, questões 7 e 8. Zé Romero também perguntou alguma coisa sobre as notas de aula 18. Aí eu respondo na sequência. O Zé Romero... qual é a dúvida mesmo sobre as notas de aula? Me diz aí depois, de maneira específica. Gustavo, questões 7 e 8 da lista 3. É um autômato de pilha não determinístico na lista 7. Eu falei, o autômato de pilha é sempre não determinístico, da maneira como eu defini. Aí tem que achar a computação. Bem, como ele é não determinístico, tem mais de uma maneira de você seguir essa computação, Gustavo. Todas essas cadeias aí da questão 7 são aceitas, e aí vai ter que encontrar o caminho, né, para aceitar. Seria bom você me mandar, assim, o que é que você tentou, como é que você tentou resolver, e eu poder corrigir sua resposta, sabe, se tiver errada. Mas, se você estiver vendo a lista aí, deixa eu dar uma dica aqui. A linguagem que esse autômato aceita na questão 7 é a mesma que eu descrevi agora há pouco no slide aí. Cadeias WWR. Então, vai ter uma metade e a outra metade é aquela primeira invertida. Aí tem a cadeia aí AB, dois símbolos. E a outra metade da cadeia é BA. Então, inverte. Tem a cadeia A com outro A. Então, uma metade e a outra invertida porque é só um símbolo. Então, e também o BB com BB. Também não é invertido. Como é que você faz para achar uma computação de aceitação? A dica agora. A primeira metade da cadeia, tipo a cadeia BB, que tem duas metades. Esses dois primeiros símbolos, você vai fazer com que eles sejam lidos e consumidos, removidos, nos estados Q1 e Q0. Você só muda do estado Q0 para Q2 quando chegar na metade da cadeia, depois de consumir os dois primeiros símbolos da cadeia BBBB, por exemplo. Aí você muda para o Q2 e vai ler esses dois últimos símbolos no estado Q2 mesmo. E aí vai chegar no final e você pode mudar para o estado de aceitação. Essa é uma dica para a lista 7. Para a questão 7 da lista 3. Questão 8 também envolve autômato de pilha. É para mostrar uma computação de aceitação para cada uma das cadeias aí. Aí tem o estado Q1, que tem muito não determinismo. E vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho para achar a computação de aceitação. Mas todas essas cadeias são aceitas. Não, todas são. Deixa eu ver como é que esse autômato funciona, que eu não lembro bem. Esse especificamente, sabe qual foi a lógica que ele foi construído? Para cada Bzinho ele insere um Azão, ou então ele remove. Tente fazer a 7, se você conseguir. Você tenta a 8 e me manda se
manda alguma resposta, assim, que você tenha tentado e que para eu corrigir sua resposta. Porque esse autômato da questão 8, eu agora estou em dúvida se ele está certo. Olhando aqui, eu não sei se ele funciona exatamente, se ele representa exatamente essa cadeia, não. Eu não tenho certeza, mas eu vou conferir. Mesma quantidade de A e B. É uma linguagem livre de contexto. Mas eu vou conferir se ele está correto. Aí tenta a 7 primeiro, certo, Gustavo? Ah, nota de aula 18, o problema é que não apareceu, Aqui já estou falando da dúvida de José Romero, né? Eu acho que essas notas de aula 18, se já apareceram lá, foi por engano, porque eu ainda não. É, foi, são elas que. Essa parte que eu tratei hoje, na verdade, né, dos modelos equivalentes. E deveria estar sim. Deveria estar lá. Eu vou corrigir isso agora, certo? Notas de aula 18 vão aparecer aí para vocês. Corrigir isso logo que encerrar aqui essa reunião.